Feche os olhos e imagine-se dentro de uma cidade sitiada. O silêncio da madrugada pesa como pedra sobre os ombros, mas de repente ele se quebra por um som estranho. Um rangido baixo, repetitivo, como madeira arrastando sobre a terra. Depois, batidas secas, como se um exército de ratos metálicos estivesse avançando. Você se aproxima da muralha, olha para fora e o que vê não é apenas uma massa de soldados, é uma estrutura coberta, de madeira reforçada, deslizando lenta e inexoravelmente em direção aos muros. Esse é o músculos. Para os romanos, uma ferramenta de guerra. Para os sitiados, um presságio de destruição. O nome por si só já carrega ironia e terror. Músculos, em latim, pode significar tanto músculo, a força do corpo, quanto rato, o pequeno animal que se infiltra, corrói e destrói sem ser notado. E à noite, sob o luar, essa máquina realmente parecia isso. Um roedor gigante de madeira, coberto por couro e ferro, deslizando em silêncio, protegido contra fogo e flechas. Cada movimento lembrava o rastejar persistente de um animal que não recua, que não se cansa, que só para quando encontra carne. O inimigo não via apenas um artefato militar, via uma criatura inevitável, um rato de ferro que anunciava a queda de suas muralhas. Você imagina o que significava enfrentar isso sem saída. O músculos era essencial durante os cercos. Protegia soldados enquanto nivelavam o terreno, construíam estradas de acesso, aproximavam torres ambulatórias. Os defensores podiam lançar pedras, óleo fervente, flechas incendiárias, mas o telhado da máquina era cuidadosamente preparado, coberto com materiais que resistiam ao fogo. A cada tentativa frustrada de destruí-la, a moral dentro da cidade desmoronava um pouco mais. O que parecia lento e pesado tornava-se símbolo de algo muito mais aterrador: a paciência implacável de Roma. E Roma entendia a importância do terror psicológico. O músculos não corria, não atacava com pressa, avançava como quem tem todo o tempo do mundo. Um inimigo apavorado gastava forças tentando destruí-lo, e quando percebia que nada adiantava, já estava vencido antes mesmo do muro ceder. Você consegue sentir o frio na espinha de quem ouvia esse som à distância, o eco surdo de madeira e ferro se arrastando no escuro, cada metro conquistado sendo um lembrete cruel. Roma está chegando, e Roma nunca desiste. Foi o escritor militar Vegécio quem descreveu em detalhes a máquina, em sua obra sobre táticas romanas. Ele não falava de heroísmo, não falava de lendas, falava de eficiência. O músculos não era a arma para a glória individual, era a arma coletiva, feita para proteger dezenas de soldados ao mesmo tempo, transformando-os em formigas que trabalhavam incansáveis, mesmo sob chuva de flechas. O detalhe do telhado resistente contra fogo mostra a obsessão romana por prever o inimigo, por neutralizar até os instintos mais desesperados dos sitiados. Cada peça de madeira carregava a mentalidade pragmática de um império que preferia vencer pela engenharia antes mesmo do combate. E Júlio César, em seus relatos, também menciona a máquina. Ele descreve versões de mais de 2 metros de comprimento, grandes o suficiente para abrigar soldados que trabalhavam na base das muralhas. Imagine-se lá dentro, o ar abafado, o cheiro de suor misturado à fumaça das flechas incendiárias que se chocam contra o telhado, o barulho de pedras esmagando contra a madeira. E ainda assim, você continua, protegido, avançando centímetro a centímetro. Do lado de fora, os sitiados desesperam. Do lado de dentro, você sente a estranha segurança de uma engrenagem projetada para não falhar. Mas não eram apenas as muralhas físicas que o músculos corroía. Era também as muralhas mentais. O movimento lento da máquina não deixava espaço para esperança. Ela avançava de dia e de noite, sempre. Mesmo que fosse destruída,
era reconstruída rapidamente, às vezes em questão de horas. Os sitiados viam um rato de ferro morrer pela manhã e renascer à tarde. Essa sensação de inevitabilidade destruía qualquer coragem. Roma sabia que vencer uma cidade começava muito antes de atravessar seus muros. Começava quando seus habitantes já não acreditavam mais na vitória. O impacto psicológico era tão grande que muitos inimigos começaram a temer não apenas o combate, mas o som em si. O arrastar da madeira, o bater dos pregos de ferro contra o solo, tudo isso tornava-se símbolo de condenação. O Músculos não rugia, não gritava, ele sussurrava. Um sussurro de madeira e ferro que dizia: seus muros vão cair, sua cidade vai queimar, e não há nada que possa deter isso. Esse era o verdadeiro poder da máquina. Não a força, mas a mensagem. E você percebe como até na escolha dos nomes, Roma usava ironia e astúcia. Chamar a máquina de Músculos era lembrar que a vitória exigia disciplina e força coletiva. Mas também era lembrar que Roma era como um rato, insistente, persistente, sempre voltando, sempre roendo, até derrubar até mesmo a muralha mais alta. Um império que se comparava a um animal pequeno, mas inevitável. Mostrava que sabia rir da arrogância dos outros. Enquanto os reis se viam como leões ou águias, Roma escolhia ser o rato que nunca para de corroer. E assim termina o primeiro ato. Você está diante da muralha, ouvindo o som seco, repetitivo, do músculo se aproximando. Cada estalo é um passo a menos para sua sobrevivência. A cada metro conquistado, você sente a cidade morrer. Não há heroísmo, não há fuga, não há ilusão. Há apenas a sombra de madeira que se arrasta, lenta e firme, como um presságio de morte. E você entende, com arrepio, que a guerra de Roma não era apenas feita de espadas e gládios. Era feita de invenções que transformavam o medo em arma e a paciência em sentença. Agora você se coloca no meio de um cerco romano. Não há silêncio, não há pausa, apenas o barulho incessante das obras militares. Você vê legionários erguendo rampas de terra, transportando torres ambulatórias e, ao centro, o Músculos deslizando lentamente, protegido contra flechas flamejantes. Dentro dele, dezenas de soldados cavam, nivelam o solo, constroem passagens. O inimigo dispara pedras e óleo em chamas, mas o telhado da máquina resiste. A cada instante, a muralha parece mais próxima. E você percebe que o verdadeiro campo de batalha não é apenas físico, mas mental. Os sitiados, lá de cima, olham para baixo e veem o avanço inevitável. Não importa quantos projéteis atirem, o Músculos continua. Não importa quantas vezes tentem incendiá-lo, o telhado protegido resiste. Cada tentativa frustrada mina a esperança. Você sente o desespero deles crescer, não porque Roma seja mais numerosa, mas porque Roma é mais paciente. A máquina não corre, não hesita, não recua. Ela avança, lenta e segura, como o destino. Imagine-se agora em Alesia, no cerco conduzido por Júlio César contra Vercingetorix. Milhares de gauleses presos dentro das muralhas, milhares de reforços tentando atacar de fora. E entre eles, as obras romanas avançam. Você vê o músculo sendo usado para proteger soldados que constroem fortificações duplas. Uma contra os sitiados, outra contra os reforços. O inimigo assiste, impotente, enquanto Roma ergue muros diante de seus olhos, como se tivesse tempo infinito. O Músculos é parte desse espetáculo. Uma casca protetora que permite à engrenagem romana funcionar sem interrupção. Você imagina o pavor de um arqueiro celta que vê flechas flamejantes ricochetearem no telhado reforçado. Ele acende outra, dispara, observa a chama morrer antes de atingir o alvo. Cada falha é como um aviso. O que você teme não é apenas a queda da muralha, mas a certeza de que ela cairá. O Músculos é o presságio materializado de que a defesa não terá sucesso.
E não era apenas em grandes cercos que ele se destacava. Júlio César, em seus comentários sobre a Guerra Civil, descreve o Músculos como uma máquina relativamente simples, de pouco mais de 2 metros de comprimento, mas absolutamente funcional. Imagine entrar nele, madeira reforçada, vigas rangendo, o espaço estreito iluminado apenas pela claridade que entra por frestas. Você ouve as pedras esmagando contra o telhado, sente o calor das flechas incendiárias batendo, mas nenhuma atinge você. Lá fora parece caos. Aqui dentro, a estranha sensação de invulnerabilidade. Os inimigos chamavam o Músculos de Rato de Ferro, não apenas pela aparência, mas pela forma como ele se infiltrava. Ele não atacava de frente como um ariete, não escalava como uma torre. Ele roía, corroía, cavava, abrindo caminho até que a muralha desmoronasse. Você consegue quase ouvir o som das pás batendo no solo, abafadas pelo telhado. Um trabalho de paciência, de desgaste, de inevitabilidade. E Roma sabia que o tempo estava sempre ao seu lado. A cidade cercada precisava de suprimentos, precisava de esperança, precisava de uma brecha. Roma não. Roma podia esperar dias, semanas, meses. O Músculos não se apressava. Ele avançava devagar, mas avançava sempre. E esse avanço constante era mais devastador do que qualquer ataque direto. Os sitiados tentavam responder com criatividade. Jogavam pedras aquecidas ao rubro, despejavam óleo fervente, tentavam derrubar a estrutura com ganchos. Mas a cada falha, a moral se rompia. Você sente a frustração deles. É como lutar contra uma sombra que não sangra, contra uma engrenagem que não sente dor. E enquanto o inimigo se desgastava, os romanos avançavam cada vez mais próximos do coração da cidade. Pense no simbolismo. O Músculos não é uma arma de espetáculo. Não causa admiração como uma catapulta lançando pedras flamejantes. Não impressiona como uma torre de cerco gigante erguendo-se diante dos muros. Ele é discreto, quase banal. Mas é justamente nessa banalidade que reside seu terror. Ele mostra que Roma não precisa de grandiosidade. Precisa apenas de disciplina e paciência. Precisa apenas de um rato que roe sem parar até que a muralha mais orgulhosa se transforme em pó. E você começa a perceber que a guerra romana não era feita apenas de força, mas de lógica. O Músculos não apenas protegia soldados, ele protegia a mentalidade romana de nunca recuar. Cada passo dado dentro da máquina era uma declaração. Nós não nos cansamos, nós não nos rendemos, nós vamos corroer até que você ceda. E diante dessa mensagem, muitos povos caíam sem precisar de uma última batalha gloriosa. Assim, o Músculos se tornou mais do que madeira, couro e ferro. Tornou-se metáfora da própria Roma, persistente, pragmática, inevitável. Os sitiados não viam apenas uma estrutura. Viam o reflexo de um império inteiro. Um império que não precisava de pressa, porque sabia que o tempo estava sempre ao seu favor. O tempo avança, e você percebe que o campo de batalha já não é mais o mesmo. Roma não é aquela jovem república faminta por conquistas. É agora um império cansado, esticado em fronteiras impossíveis de sustentar. E nesse cenário, o Músculos, que já fora um símbolo de inevitabilidade, começa a perder espaço. Não porque deixou de ser útil, mas porque o próprio espírito de Roma mudou. Onde antes havia paciência e disciplina, agora há pressa, fragmentação, desespero. Você observa novos inimigos surgirem. Nas florestas úmidas da Germânia, as emboscadas substituem as muralhas. No Oriente, os partas não esperam por cercos. Atacam com cavalaria veloz, desaparecem antes que qualquer máquina seja montada. E mais tarde, os hunos trazem um tipo de guerra ainda mais fluida, impossível de conter com construções pesadas. O Músculos, tão eficaz contra muralhas, parece um gigante lento em um mundo de sombras rápidas. Sua utilidade diminui, não por falha, mas por inadequação a um novo tempo.
Os engenheiros romanos, práticos como sempre, buscam alternativas. Você os vê projetando torres maiores, catapultas mais potentes, armas capazes de destruir à distância. O músculos sobrevive em alguns cercos, mas já não é peça central. Ele se torna secundário, um recurso entre muitos, não mais o símbolo do avanço inevitável. Roma ainda o usa, mas o brilho já não é o mesmo. O rato de ferro continua roendo, mas agora parece frágil diante de inimigos que não se deixam encurralar. E aqui a ironia cruel se revela. O músculos nasceu da mentalidade romana de paciência e pragmatismo, mas a Roma tardia já não tinha tempo. Pressionada por revoltas internas, corrupção, invasões sucessivas, precisava de soluções rápidas. A máquina que avançava lentamente, que dependia da disciplina e da certeza de que o tempo trabalhava a favor do império, agora se torna símbolo de uma Roma que já não existe. A engrenagem que nunca parava começa a enferrujar. Ainda assim, você caminha por relatos de alguns generais que insistiram em usá-lo. Em cercos menores, em rebeliões locais, o músculos ainda cumpria sua função: proteger soldados, corroer muralhas, minar resistências. Mas você percebe que ele já não carregava a aura de inevitabilidade. Onde antes os inimigos viam um destino inevitável, agora viam apenas madeira, couro e ferro. O medo já não era automático. O nome Rato de Ferro já não soava como maldição, mas como lembrança distante. Imagine agora os soldados dentro dele, já não romanos de nascimento, mas mercenários contratados às pressas, godos, germânicos, sírios. Eles não compartilham o mesmo orgulho das legiões antigas, não marcham com a mesma disciplina. Dentro do músculos, a madeira ainda range, as pás ainda cavam, mas o espírito já não é o mesmo. O silêncio antes carregado de confiança agora parece hesitação. A máquina continua funcionando, mas sua alma se perdeu. E você percebe que o declínio da máquina acompanha o declínio do próprio império. Assim como Roma absorveu o gládio dos celtíberos, absorveu também o músculos como invenção prática. Mas, séculos depois, a mesma Roma que antes adaptava com orgulho, agora adapta por necessidade. Copiando armas dos bárbaros, usando engenheiros estrangeiros, improvisando. A paciência, que era sua maior arma, foi corroída pela pressa. O rato que roía muralhas agora encontra sua própria parede. O tempo. Nas ruínas do Império, você encontra fragmentos dessas máquinas. Tábuas queimadas, pregos de ferro enferrujados, descrições em pergaminhos de engenheiros que já não existem. Não restam monumentos ao músculos. Nenhum poeta o cantou, nenhum imperador ergueu estátuas em sua homenagem. Porque ele não foi feito para a glória, foi feito para a eficiência. E justamente por isso, sua memória é discreta, quase esquecida. Mas ainda está lá, nas entrelinhas da história. E, no entanto, o legado sobrevive. Nos manuais militares estudados séculos depois, o músculos aparece como exemplo de pragmatismo. Historiadores descrevem sua função, engenheiros tentam reconstruí-lo em desenhos. Ele não desapareceu completamente porque a ideia que carregava era universal: proteger os que avançam, corroer lentamente as defesas, vencer não pela força bruta, mas pela paciência. O espírito do Rato de Ferro sobrevive, mesmo que Roma tenha caído. Você entende então que o músculos não era apenas madeira, ferro e couro. Ele era uma metáfora da forma como Roma venceu o mundo. Não pela pressa, mas pela persistência. Não pela glória individual, mas pela disciplina coletiva. Não pelo espetáculo, mas pelo cálculo frio. Cada passo protegido por essa máquina era a encarnação da mentalidade romana, e sua decadência não foi falha técnica, foi reflexo da própria decadência de Roma. Ao caminhar pelas ruínas, você quase consegue ouvir o som abafado de pás cavando sob um telhado de madeira.
O mesmo som que um dia apavorou cidades inteiras agora ecoa apenas em sua imaginação. O Músculos sobrevive como sombra, como símbolo de um império que acreditava que nada poderia detê-lo. Mas o tempo, esse inimigo invisível, mostrou que até as máquinas mais engenhosas se tornam pó. E aqui a última lição se revela. Nenhuma arma, nenhuma máquina, nenhum império é eterno. O Músculos foi eficiente, temido, inevitável, mas desapareceu, assim como Roma desapareceu. Porque todo poder, por mais implacável que pareça, carrega dentro de si as sementes da própria queda. O rato de ferro roeu muralhas, mas o tempo roeu Roma. E o silêncio que sobra é a lembrança de que toda disciplina, toda paciência, todo cálculo, um dia encontra seu limite. Você fecha os olhos e respira fundo. O Músculos, discreto, quase esquecido, ainda fala. Não com a grandiosidade de estátuas, mas com o sussurro das ruínas. Ele lembra que as maiores vitórias não vêm do espetáculo, mas da persistência. E lembra também que nenhuma persistência é infinita, porque até mesmo os ratos de ferro que corroem muralhas acabam sendo corroídos pelo tempo.